são os pelinhos nasais, ok? Então, vibriças se localizam na entrada, se localizam no vestíbulo da cavidade nasal. Toda vez que se usa a terminologia vestíbulo, é para localizar a entrada de uma cavidade, a entrada de uma estrutura. Vestíbulo da cavidade nasal, vestíbulo da cavidade vaginal. Toda vez que se fala em um vestíbulo, é a entrada de uma cavidade. Então, logo no logo no vestíbulo da cavidade nasal, das cavidades nasais, eu tenho as vibriças. Nós não temos a possibilidade de ter as vibriças aqui, mas são os pelinhos. Para que servem? Para retenção da poeira grossa, para retenção dos fragmentos maiores do ar atmosférico. Depois das vibriças, nós temos as cavidades nasais, cavidade nasal esquerda e cavidade nasal direita. A cavidade nasal, ela é voltada, as cavidades nasais são voltadas para inferior, porque elas poderiam ser voltadas para anterior. Mas por que elas não são voltadas para anterior? Porque o ar atmosférico não é da temperatura que nós gostaríamos que fosse. Tanto é que as conchas nasais superiores, médias e inferiores, já comentei a vocês, servem como turbilhonamento do ar e aquecimento do mesmo. Então as cavidades nasais não podem ser voltadas para frente. O ar tem que fazer uma força de inferior para superior e não de anterior, com um fluxo extremamente laminar. Istmo das fauces. O que é o istmo das fauces? Istmo das fauces é esta região aqui mais posterior da cavidade oral. Esse é o istmo das fauces. Esta região é o istmo das fauces. Quando vocês analisam um corte frontal ou coronal, quando estão ao espelho e estão vendo essa imagem com a cavidade oral aberta, isso. Vocês têm isso como sendo os istmos das fauces. Deu para entender? É a região limítrofe, é a região de limite entre a cavidade oral e a faringe. Deu para entender? Istmo das fauces é o limite entre a cavidade, limite superior, inclusive laterais, entre a cavidade oral e a faringe. Então, o istmo das fauces divide o que é cavidade oral do que é faringe. Depois eu tenho tonsila faríngea. O que é a tonsila faríngea? Nós não temos aqui. A tonsila faríngea é o que vocês chamam de amígdala. Então eu não faço uma amidalectomia, eu faço uma tonsilectomia. Então aqui não é amígdala, aqui é uma tonsila. Ok? A amígdala é no sistema nervoso central, na parte da base do sistema límbico, na porção assim anterior do meu giro hipocampal, responsável pela memória. Inclusive a área desse sistema límbico é responsável pelo medo e a raiva. Mas tudo bem. Aqui é a amígdala, aqui é a amígdala, aqui é tonsila faríngea. Então quando vocês encontram a amígdala lá, estão ao espelho, então prazer amígdala, prazer portador da mesma, porque estão conversando com o espelho, ali é o que? A tonsila e não a amígdala. Aqui eu tenho a faringe, e a faringe é dividida em 3 porções. Eu tenho a porção nasal da faringe, note, então a região mais superior desse tubo, que é o tubo faríngeo, é a porção nasal, é a que fica na reta do nariz, ó. É a porção nasal da faringe. E esta porção da faringe que fica na reta da cavidade oral é o que? A porção oral da faringe. Não tem como errar. Se eu apontar aqui nessa estrutura bem posterior à cavidade nasal, mas já na faringe, é a porção nasal da faringe. Se eu apontar aqui na faringe, mas na reta, na altura da cavidade oral, é a porção oral da faringe. E se eu apontar aqui abaixo, próximo da epiglote, aqui a epiglote, a tampinha, lembra da tampinha que eu expliquei? Do fechamento, pelo peso, pela parte onde a língua vai retroceder e vai pesar sobre, justamente, aqui é o que? A porção laríngea da faringe. De novo, tudo isso aqui é o que? E aqui é o que? Faringe, laringe, traqueia, bronquíolos, alvéolos, né? Então tem porção nasal de quem? Porção oral de quem? Faringe. Porção laríngea de quem? Faringe. A porção laríngea da faringe é a porção mista, onde há a possibilidade da entrada. Ocorre a entrada de ar
da traqueia e a descida do alimento no esôfago. Deu pra ver. Cavidade nasal, cavidade oral, região laríngea. Porção nasal da faringe, porção oral da faringe, porção laríngea da faringe. Entrada da... Você falou? Entrada da traqueia. Próxima da entrada do ádito da laringe, é onde eu tenho a minha cartilagem epiglote. A cartilagem que vai o quê? Fechar a região traqueal para que não ocorra entrada de alimento ou algum fragmento com um corpo estranho. Depois eu tenho o ádito da laringe. O ádito da laringe é esta secção aqui, ó. Essa reentrância é o ádito da laringe, onde acima do ádito e abaixo do ádito da laringe eu tenho as minhas pregas vocais. Eu não tenho só pregas vocais superiores, eu também tenho pregas vocais inferiores. São dois pares, muito bem, é o que divide. Eu tenho um par de prega vocal acima do ádito e um par de prega vocal abaixo do ádito. E ao centro tem o ádito, tá ok? Depois dos áditos da laringe, o ádito da laringe, as pregas vocais, eu tenho a cartilagem epiglote. Vocês já viram, isso é um corte sagital, não é sagital? Sim. Então vocês estão vendo que aqui é anterior, aqui é posterior. Aqui é o tubo traqueal, Aqui eu tenho a cartilagem epiglote, que com a retração da língua por contração do músculo ioglosso, eu tenho o que? O fechamento. Sim ou não? Então a epiglote é a cartilagem que tende a fechar. Oi? E aí, obviamente, do mecanismo inverso e proporcional à subida da traqueia à medida em que a epiglote desce, a traqueia sobe. Então eu tenho a cartilagem epiglote. Aumentando. Nossa, desnecessário o efeito sonoro. Você tem isso aqui. Tá? Onde você tem uma secção sagital e a observação das estruturas de maneira mais profunda. Deu para entender? Superficial, profundo. Superficial, rebati, estou vendo por dentro. Uma camada profunda. Então essa é a epiglote, estão vendo? Parece uma línguazinha. Então quando a epiglote vai fechar, ela vai fechar posteriorizando. Ela vai fechar isso aqui, ó. Sim ou não? Sim. Ó. Ótimo. Então aqui é a cartilagem epiglote. Tudo que aparece em azul aqui é formado por tecido cartilaginoso colagenoso. Tá? Tudo que aparece em rosinha é tecido muscular. Muito bem. Tecido gremista e São Paulino. Depois da cartilagem epiglote, nós temos a cartilagem tireoide, essa maior aqui, ó. Cartilagem tireoide, mecanismo de proteção da região anterior da traqueia, protege. Então é uma camada um pouco mais espessa, de um colágeno um pouco mais elaborado, colágeno do tipo, entre o colágeno do tipo 3 e tipo 9. Então é um colágeno mais resistente, não é um colágeno que funciona como esponja. É um colágeno que funciona como uma carapaça para proteção da traqueia. Sim ou não? Sim. Então aqui a tireoide funciona como um mecanismo protetor e também para o quê? Para o posicionamento da glândula tireoide e da glândula paratireoide. Muito bem. Então nós temos cartilagem epiglote, tireoide e agora cricóidea. A cricóidea é essa cartilagem abaixo da tireoide. Veja, aqui um pouco superficial, rebatendo os músculos da cricoide, tireocricoides, nós temos a camada mais profunda da cartilagem cricoide. Depois da cricoide, nós temos a cartilagem aritenoide, uma cartilagem que é possível observar em uma vista posterior. Então aqui a cartilagem aritenoide. Veja que ela se aprofunda e depois ela emerge novamente como duas pontinhas para formar o apoio da epiglote. De novo! Epiglote, cartilagem 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 cri e cartilagem arite. Maravilha. Epiglote, tireoide, cricoide e aritenoide. Atrás. Anéis semicirculares são os anéis traqueais como proteção da região anterior da traqueia. Ok? Anéis semicirculares.
São todos esses aqui que aparecem em azul. Cartilagem. Porção muscular posterior da traqueia. Aqui, ó. Porção muscular posterior da traqueia. Mas, professor, por que aqui não é cartilagem mais rígida, como são os anéis semicirculares? Por que aqui tem que ser um músculo e tem que ser macio? Por que na porção posterior da traqueia o músculo tem que ser macio? Por quê? Porque atrás da traqueia eu tenho o tubo esofágico. Eu tenho o esôfago. Ó. Muito obrigado. Porque atrás do tubo traqueal eu tenho o tubo esofágico. Você não come? Não deglute? Se for um alimento massivo e maior, proporcionalmente ao tamanho do esôfago, o esôfago não tem que dilatar? Imagina se eu tivesse um anel semicircular rígido atrás. Ele ia deixar dilatar? Não. Então eu tenho camada muscular atrás da tireoide. Próximo. A própria traqueia. Carina. A carina é o ponto de bifurcação da traqueia. Tá aqui, né? Carina, o ponto de bifurcação da traqueia. Carina, o ponto de bifurcação da traqueia. Depois a carina se subdivide. Veja aqui, ó. Brônquio fonte ou principal esquerdo. É o que vai para o lado esquerdo, para o pulmão esquerdo. Principal. Brônquio fonte ou principal direito. Todos? Depois da subdivisão da carina, tem brônquio fonte ou principal. Brônquio fonte ou principal direito. Pessoal aí, da legião do agasalho. Carina, brônquio fonte ou principal. Brônquio fonte ou principal. Tudo bem. Depois eu tenho brônquio lobar superior direito. Para o pulmão direito, eu não tenho 3 ramificações? Para os 3 lobos? Então é natural. Alanir. Obrigado. Aí. Brônquio lobar superior direito. Brônquio lobar médio direito. Brônquio lobar inferior esquerdo. Direito, velho. Meu Deus do céu. Brônquio lobar superior esquerdo. E inferior esquerdo. E os brônquios segmentares são esses daqui menores. Eles vão para cada segmento, cada um sai do seu brônquio superior e inferior. Superior e inferior. Esse aqui é um segmentar, esse é outro segmentar. E aqui já começam os brônquios semissegmentares, depois os alveolares. Tá? Dos dois lados eu tenho segmentares. Muito bem. Depois o segmentar. Ápice pulmonar. Vamos lá, correlação fisiológica. O ápice em cima e a base embaixo. O ápice é sempre mais ventilado e a base mais perfundida, mais irrigada. Muito bem. Língula pulmonar. Veja, o coração se aloja no mediastino com uma projeção do ventrículo esquerdo para o lado esquerdo. A projeção pulmonar do lado esquerdo, do lobo inferior esquerdo, que passa por debaixo da região de ápice cardíaco, é a língula. É uma pontinha. É uma pontinha. Passa língula. Depois eu tenho a cúpula diafragmática. Então eu tenho essa estrutura como a cúpula ou hemicúpula diafragmática direita e hemicúpula diafragmática esquerda, observado no raio-x. Posso. A cúpula, hemicúpula diafragmática esquerda e hemicúpula diafragmática direita, a região onde o diafragma ele recebe o apoio das bases pulmonares. Tá? Imagina. Depois, seio costofrênico e seio cardiofrênico. Veja. A formação da angulação.
da região frênica com a região cardíaca é o seio cardio. Intersecção de uma linha traçada da região costal para a região frênica é o cardiofrênico, costofrênico, cardiofrênico, costofrênico. Costofrênico tem que ter quanto? 40 e? Cardiofrênico, 90. Expansão pulmonar patológica, aumento da angulação. Sim. É só o pedaço do ângulo, sim? É só a pontinha do ângulo? A pontinha é o ângulo. Então, é o nome, o seio, o costofrênico, só o ângulo? Só a intersecção entre as estruturas. Diferenciar na hora da prova da língua. Da língula? A língula é a projeção pulmonar inferior do lobo inferior esquerdo. Desculpem as cuspidas, mas isso é parte da vida acadêmica. Oi, só toma cuidado, né? Oi. Seio cardiofrênico e costofrênico. Região hilar e para-hilar. Olha aqui, região bastante irrigada, bastante vascularizada, região hilar. Região um pouco menos vascularizada, mas ainda assim vascularizada, para-hilar. Região hilar e para-hilar. Hilar e para-hilar. Aí depois eu vou ter aquela parte istmica, que é aquela parte extremamente ventilada e não irrigada. Eu não posso falar pra ele ficar indo falar em português? Fissura oblíqua do pulmão esquerdo. Ó. Fala. Tá. Fissura oblíqua, eu não sei a sequência, cada hora eu falo de uma sequência. Fissura oblíqua do pulmão esquerdo. O pulmão aqui. Aqui. Melhorou. Fissura oblíqua do pulmão. Fissura transversal do pulmão direito e oblíqua do pulmão direito. Pulmão direito. Então eu tenho duas fissuras para o lado direito e uma fissura para o lado. É lógico, aqui eu tenho 2 lóbulos e aqui eu tenho 3 lóbulos. Acabou? Já?